Muito bem, aqui estamos para conversar um pouquinho sobre este país pequenino que incomoda tanta gente, incomoda milhares, milhares, milhares de pessoas por estar ali numa terra que Deus lhes prometeu, a terra de Israel. E nós estamos aqui com muita alegria por ter a Regininha. Regininha, um modo carinhoso de te chamar Regina Assunção. Regina, é uma alegria ter você aqui com a gente. Pastor, é uma honra para mim. Eu amo Belo Horizonte, eu tenho uma família gigantesca aqui, no sentido do amor mesmo. Amo, obrigada pela oportunidade. Sim, você é da família. Obrigada. Já viajamos 2 vezes com a Regina, sendo a nossa guia ali em Israel. E a Regina faz tudo. Ela ora conosco, ela põe em ordem a turma direitinho e ela nos apresentou uma pessoa muito especial, que é o Eli. E o Eli é uma graça de pessoa, quando nós tivemos o JBI Gideões lá em Israel. Regina, nós estamos com uma grande surpresa para o nosso pessoal que assiste ao nosso programa, que é gravarmos uma série especial de programas em Israel. Vai ser algo assim maravilhoso, algo assim tremendo, e você vai poder ver um pouquinho dos preparativos desta viagem. E eu queria conversar um pouquinho com você exatamente sobre Israel. As pessoas às vezes acham, aquilo lá é uma bomba, um barril de pólvora para explodir a qualquer hora. Eu vou tropicalizar essa resposta, trazer um pouquinho para perto da gente. O Rio de Janeiro, quando nós ouvimos falar na mídia a respeito da violência, nos causa medo, muitas vezes, de irmos ao Rio de Janeiro. Israel é exatamente o oposto. O Israel, você tem uma segurança absoluta, você pode usar joias, você pode andar com a sua bolsa, você não está exposto de modo algum a um trombadinha passar por você e roubar sua bolsa. E eu gosto de pensar também na sociedade que existe um princípio que talvez nós tenhamos perdido como nação. É o princípio de Deus nas escolas. As crianças crescem entendendo um temor a Deus. Então, não existe essa violência gratuita de todos os dias que nós temos quando saímos às ruas no Brasil. É claro, nós estamos no Oriente Médio, e aí nós vamos, ao decorrer, eu tenho certeza, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as questões que envolvem este povo, como a senhora mesma disse, desse lugar tão pequenininho, 500 quilômetros de norte a sul e 80 quilômetros de leste a oeste. E que trabalho que dá para o mundo esse pequeno lugar. A palavra de Deus, o Senhor nos diz que Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos. Ou seja, nós percebemos que os olhares do mundo, os olhares dos governantes, os olhares das nações estão postos sobre Israel. Se alguém ameaça atacar Israel, já é algo assim tão sério, já é algo assim tão grande, e as guerras ali ao redor, e nós estamos vivendo um tempo de cumprimento da palavra de Deus. Quando Jesus disse que no final haveria guerras e rumores de guerra. E nós temos visto, Regininha, as guerras e os rumores ali ao redor de Israel. Síria, Egito, não é? Nós estamos vendo assim tudo com muitos atentados, com muita morte, e Israel fica atento o tempo todo, não é verdade? Fica a postos. Sim, sim. E lá em Israel, Regina, como você diria que é formada hoje a população? É o pessoal todo parecido, tem gente de várias partes do mundo. Como está a população de Israel? Olha, Israel é uma salada, vamos dizer assim, uma salada de frutas. Sim. Porque primeiro nós temos os próprios judeus em cumprimento, a profecia de que eles seriam espalhados pelo mundo, foram espalhados. E voltaram trazendo na bagagem as várias etnias por onde passaram. Então nós temos assim uma gama imensa de gente de todos os lugares do mundo, considerados judeus. E eu acho até interessante porque as pessoas às vezes não pensam que há judeus negros
E há judeus negros ali da região da África e são bastante cuidados pelo governo de Israel. Então, já começamos por aí. Aí, tirando a questão judaica, nós temos aí os palestinos, né? E palestinos e árabes, com toda a formação árabe, com toda aquela etnia árabe. E aí temos os cristãos também, que tem um lugarzinho ali separado. Temos as 3 maiores religiões do mundo. E, então, é uma miscelânea, porque você ouve gente falando de todas as línguas, você tem, e a mistura também das línguas oficiais, o hebraico, o árabe e o inglês, né, que são as 3 línguas que a gente vê pelas placas, né, até as placas de trânsito, enfim, que é fácil você circular tendo base essas 3 línguas. Então, é uma miscelânea gostosa. Interessante. A gente está falando aqui de 3 línguas oficiais no país, nas placas, nas escolas, etc. E é interessante que foram em 3 línguas que foram colocadas sobre a cruz de Jesus o processo dele, né? O motivo dele estar sendo julgado e condenado. Ele estava em hebraico, em latim e em grego. O grego, a língua da cultura. O hebraico, a língua do povo, a língua religiosa. E o latim, a língua do país dominante. O inglês nós podemos ver hoje que domina o mundo, o comércio. O árabe, que também divide essa questão religiosa com Israel, não é? E o hebraico, que é a língua do povo, a língua local e da cultura. E desde Abraão, Moisés, Davi, nós vemos ali o hebraico presente. E é um milagre como essa língua foi guardada durante 2000 anos. E todos os judeus lá falam hebraico. Sim, a criança... É bem interessante quando a gente vê uma ordenança de Deus, quando você tinha a cultura falada, quando você tinha... Oral, isso. A oralidade, então, a ordenança de Deus de que a criança aprendesse dos seus pais. Então, você passaria de geração em geração, não deixa de falar, ata, né, ou na testa, ou na mão direita, enfim, deixa isso constantemente você entendendo e as crianças crescendo nesse Passar ambiente. de geração em geração. O que é muito importante para nós aprendermos isso. E nós vemos em loco, em Israel, nós podemos ver isso muito forte. Essa questão de passar a cultura, e não só a cultura, como o Deus que eles servem. E aí nós vemos também, não só na cultura judaica, como na cultura muçulmana. Nós vemos isso muito forte também, as crianças crescendo, aprendendo, logo menininhos, né? Você já vê as crianças usando até o hijab, né? Que é aquele lenço na cultura muçulmana. Então, isso para nós cristãos, aliás, uma das coisas que mais me impactou naquela região, que eu amei poder, aos 13 anos, durante os últimos 13 anos que eu tenho estado em Israel, é exatamente essa seriedade com que eles levam o eterno, o Deus eterno. Claro que nas suas vertentes, mas eu vejo no Ocidente aqui, a gente às vezes dá uma brincada um pouco com a questão de Deus, né? Quem é Deus? A gente vê os programas falando coisas de Jesus, programas satirizando humorísticos, né? E neste país, Israel, você já vê o contrário. Existe uma sobriedade, né? Uma coisa uma reverência em relação às questões. Isso é algo que a senhora vai poder retratar para os seus telespectadores, porque é algo que me chama muito a atenção, pastora. Tudo que a Bíblia prometeu, registrou como palavra profética, como Deus dizendo, vai acontecer. 2000 anos. 2000 anos não são 2000 dias. O Brasil tem 500 anos. 4 vezes a idade do Brasil, Israel ficou fora da sua terra.
fora daquela bênção que Deus havia lhes dado, fora de Israel. A cultura foi preservada, apesar de estarem em todas as nações da terra. E é interessante, Regininha, quando o Senhor disse que os espalharia por todas as nações, não tem uma nação sem judeu. É impressionante. Eles podiam ficar, vamos nos proteger, vamos ficar juntos, vamos ficar no Canadá, todos os judeus no Canadá. Não. E você vai no Brasil, a expressão do interior, numa corrutelinha, numa aldeiazinha, lá no fim do mundo, tem judeu, tem um descendente judeu, porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra dele se cumpre. Se ele disse todas as nações, eles seriam espalhados por todas as nações. E a gente tem visto aliar, não é, Regina? Sim, o retorno. A Deus levantando organizações no mundo para bancar, para ajudar, porque muitos dos judeus que estão voltando são pobres. Sim. Principalmente os da África. África, Rússia. Muito pobres, muito pobres. E o que é interessante também é falar em relação a esse povo pequeno que foi espalhado, o vermezinho de Jacó, que foi espalhado pelo mundo. Por que este povo tão pequenininho, quando a senhora começou dizendo dessa faixa de terra tão pequenininha? Eu gosto de pensar, pastora, e tenho levado essa pulga, deixado essa pulga atrás da orelha das pessoas, porque a mídia ela compactua com a mentira pregada sobre Israel. Nós temos que pensar algo muito precioso. Por que será que este povo, quando estava na Europa, ele não estava pegando terra de ninguém? Eles eram cidadãos europeus, alemães, suíços, franceses. Lógico que foi criada uma história de que eles estavam atrapalhando a economia, que eles eram culpados pela economia andando na marcha ré. Mas é interessante porque hoje fala-se sobre a Palestina e que a razão é porque eles pegaram a terra dos palestinos. Então, veja, lá na Europa não era questão de terra. Ou em qualquer lugar do mundo você vê um judeu que vai... agora, há pouco tempo, houve um atentado com um grupo de judeus que estava fazendo um passeio fora da terra da Palestina. Ou seja, o problema todo não é a questão da terra, mas é a questão da existência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir ipsis literis, como a senhora mesma disse. E a não existência deste povo seria, como nós dizemos, então o Deus da Bíblia é mentiroso. Porque se nós temos um cumprimento, como a senhora mesma falou, que este lugar é um lugar de cumprimento de profecias. Né? Nós sabemos que, inclusive, quando a senhora falou da questão do entorno, de todos os conflitos, nós temos a questão da Primavera Árabe, nós sabemos que tudo isto é uma orquestração. Quando eles diziam assim, nós estamos procurando a democracia, coitados, eles pensavam até que era para isso. Mas nós sabemos pela própria organização e as organizações que assumiram como o braço da Irmandade Muçulmana, nós sabemos que toda essa orquestração é para que se cumpra que todas as nações se voltarão contra Israel. Sim. Então, não era uma busca pela democracia, pelo contrário. Nós temos um retrocesso absoluto. Pode observar na história o retrocesso absoluto. Então, por que este povo não pode existir? Porque se existir um judeu, a profecia se cumpre e a palavra de Deus então se cumpre. Este é o grande motivo por eles serem tão perseguidos, como nós cristãos somos perseguidos. Hoje nós temos as igrejas sendo queimadas, o avanço do Islã tem sido algo tremendo, os nossos irmãos estão morrendo queimados pelo mundo. E nós sabemos por quê? Porque aonde nós abrimos a nossa boca, a vida, o Espírito Santo de Deus se manifesta. E onde a igreja estiver, onde a palavra de Deus estiver, há mudanças. E então nós voltamos, para terminar esse assunto, voltamos para Salmo 122, onde
Nós, igreja, qual é a nossa posição como igreja? É orarmos pela paz de Jerusalém. Sim. A paz é uma pessoa, a pessoa de Jesus. O príncipe da paz. O príncipe da paz. Aleluia. E só haverá paz naquela região se o príncipe da paz voltar.